ações para baixo, juros para cima. O que será que deu de errado naquela tese de que com a Selic caindo a gente finalmente ia ver as ações subindo forte? Será que aquilo ali foi por água abaixo? Então no vídeo de hoje eu vou discutir sobre qual que é o grande risco que eu e o mercado estamos de olho. Então o que o mercado está olhando, por que a gente está vendo essas ações sofrendo tanto nesses 2 últimos meses. Antes de mais nada, também vou aproveitar e pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que deixem o like, obviamente. E também lembrá-los de que toda quinta-feira às 19 horas, eu e o Floriano, a gente faz live aqui no canal. Então não percam, ou sou eu e o Floriano discutindo um pouco sobre ações, ou então a gente também traz algum tipo de convidado, alguma empresa, algum gestor, enfim. Não percam, quintas-feiras, 19 horas, a gente está sempre por aqui. E aí vamos entender um pouquinho então o que está acontecendo com a nossa bolsa. Primeiro assim, no ano, o Ibov está subindo ali seus 9%, o Small Caps agora está subindo menos de 8%, mas o Small chegou a estar subindo 22% ali no começo de agosto. A gente teve aí uma performance muito boa das empresas de menor capitalização, geralmente dando um alento para os seus investidores, né, para aquele pessoal que gosta de empresas menores e geralmente mais agressivas. Mas de lá para cá, infelizmente, o Small entregou bastante do retorno, então a gente saiu de 22% de alta para algo como 7,8% hoje. Ou seja, o Small voltou a ficar abaixo do Ibovespa no ano, tá? Bom, de lá, então, como eu comentei, né, de agosto, né, comecinho de agosto para cá, Ibovespa cai 3%, Small cai quase 12%. Então, assim, não dá para tirar, ficar um pouco de dúvida, será que o governo está atrapalhando? Onde é que está vindo? O que o mercado está enxergando de risco para ter dado essa pancadinha aí, principalmente nessas empresas de menor capitalização, tá? Bom, eu sempre gosto de trazer essa correlação entre bolsa e juros futuro. Então, quando a gente olha aqui o DI 29, ou seja, são os contratos de DI para 2029, é como se a gente estivesse olhando aqui o que um título do governo está pagando por um período um pouco mais longo, ou seja, é o custo de oportunidade para você estar em ações. Em geral, quando o juro sobe, a bolsa cai. E aqui, de fato, de agosto para hoje, a gente teve o DI subindo algo como 5,5%, Ibov, né, subindo seus 4% e Small Caps caindo seus 11%. Então, de fato, o juro subindo acabou sendo um impacto. Mas a grande dúvida é, ok, será que esse juro subindo teve movimento vindo de Brasil? Então, a gente teve aí, agosto é um mês em que se discute o orçamento da União, e de fato, a gente teve aí o Haddad admitindo que vai ser um desafio cumprir a meta de déficit zero em 2024. Então, o governo precisa de 170 bilhões de reais para reequilibrar as contas. A estimativa do Haddad era basicamente conseguir a redução, né, zerar o déficit com base em receitas. Então, praticamente nada com corte de gastos, o grosso de fato seria por aumento de receitas, e aumento de receitas que a gente não sabe muito bem se ele vai conseguir ou não, tá? Então é uma zona um pouco cinzenta. A gente sabe que o Brasil tem os seus desafios fiscais, isso não é de hoje, isso já faz bastante tempo, mas eu sempre comento assim, que o Brasil, apesar de estar feio aqui na foto, vamos dizer assim, a gente, olhando um pouquinho a comparação com outros países, o Brasil até que não está tão ruim. O que de fato tem pegado muito, pessoal, é o cenário global, tá? Então, se a gente for pegar aqui o Ibov e compará-lo com o índice de Emerging Markets, né, o EEM, a gente nota que o EEM também estava subindo bem ali em agosto, tá? Então, o EEM em agosto estava ali com uma alta de uns 11% no ano e agora está subindo seus míseros 1%, ou seja, ele também entregou boa parte da sua alta. O índice de Emerging Markets zerou no ano. E quando a gente entende um pouquinho a dinâmica do Brasil, tá? Aqui eu trago para vocês o EWZ, que é a bolsa brasileira em dólar, e comparo ela com petróleo. A gente nota isso aqui, então em verde escuro é o EWZ e em roxinho, né, em lilás, é o petróleo, tá? Então dá para se notar que a nossa bolsa ela tem uma correlação fortíssima com commodities, tá? O Brasil ainda é visto muito como um negócio de commodities. Então, commodities para cima, nossa bolsa sobe e por aí vai. Mas, porém, a gente nota aí que esse ano o petróleo está indo super bem, mas a nossa bolsa não está reagindo tão bem assim, né? E aqui eu acho que, vou ser bem sincero, tem um cenário até um pouco atípico, porque a gente está com o petróleo, de fato, alto, as commodities estão em altas, mas a gente vê ainda muitas empresas aqui no Brasil, a própria Vale, por exemplo, que ainda está num patamar que eu diria que não precifica o minério do jeito que ele está hoje. Bom, então o que de fato está batendo tanto? Aí aqui a gente começa a olhar um pouquinho para os juros americanos. Quando a gente pega aqui, isso aqui para vocês entenderem, são os títulos do governo americano para 5 anos, é o rendimento deles. Então, quanto mais alto o rendimento, significa que mais você recebe comprando um título do governo americano.
E notem que no ano ele está aí no seu maior patamar. E aí, chama um pouco a atenção, pessoal, por quê? Porque aqui, né, parece que já faz muito tempo, mas lá em março, mais ou menos, a gente teve que os juros americanos vinham subindo, reparem, até que de repente teve uma queda violenta nos juros americanos. Do quê? Bom, basicamente, a gente teve a quebra do Silicon Valley Bank. A gente teve alguns bancos regionais entrando em apuros, vamos dizer assim, e isso fez com que o mercado começasse a colocar na conta de que o Banco Central americano teria que começar a antecipar os seus cortes de juros. Então, notem que a hora que o juros chegou ali no patamar de 4,4%, a gente começou a ter alguns corpos boiando. Para mim, esse é o grande risco, então. Então, quando a gente fala de o grande risco na bolsa, para mim, claramente, o grande risco não é brasileiro no momento. A gente tem nossos desafios fiscais, mas o grande risco, de fato, é no mercado americano. Os juros americanos, quando eles sobem, eles não só atraem liquidez, ou seja, eles começam a puxar dinheiro que antes iam para mercados mais arriscados de volta para os Estados Unidos. Então imagine o seguinte, quando os Estados Unidos começam a subir seus juros, os investidores começam a falar, poxa, então eu vou vender ativo no Brasil e vou me colocar ali num dólar, num título do governo americano que é mais seguro. Porém, mais do que isso, mais do que essa questão de liquidez, eu acho que aqui o grande risco é se esse juros elevado nos Estados Unidos vai trazer algum gatilho de alguma recessão, de algum evento que a gente chama de hard landing, ou seja, um pouso forçado. Então, se o Banco Central americano conseguir fazer uma elevação de juros de uma maneira correta, ele poderia conseguir o chamado soft landing, ou seja, o pouso mais macio. A economia americana não entraria em uma recessão forte e ele conseguiria domar a inflação. A alternativa é o chamado hard landing, em que ele só vai conseguir domar a inflação com uma recessão um pouco mais forte, um pouco mais dura nos Estados Unidos. E a grande dúvida é se isso daí não pode causar alguma crise um pouco mais severa. Então, quando a gente olha esses juros de 5 anos num período um pouco mais longo, notem que a gente está no maior patamar desde 2007. Lá em 2007, para quem não lembra, o governo americano tinha subido os juros justamente para conter um pouco mais a inflação. Eles tiveram um período ali um pouco mais brando em termos de juros, ou seja, mais liquidez. Isso acabou estimulando um pouco a economia americana. E aí, quando a gente teve ali uma alta dos juros, isso aí foi o gatilho, inclusive, para chegar ali uma crise imobiliária, né? Então, imagine o seguinte, o setor imobiliário americano ele é muito alavancado, ele depende muito de juros baratos. Uma elevação de juros desse patamar, eu não estou nem falando que vai ser esse o mercado que vai sofrer. É óbvio que isso aí tende a trazer uma certa, vamos dizer assim, uma mini recessão naquele segmento específico. Para mim, então, o grande receio do mercado é com relação a se a gente vai ter algum tipo de recessão, se esses juros subindo vai de volta trazer algum tipo de gatilho para alguma recessão, para alguma crise mais severa, tal como a gente teve, inclusive, no começo do ano, né? Como a gente teve ali o Silicon Valley Bank sofrendo. Será que a gente não tem mais setores, empresas que vão acabar sofrendo com essa alta de juros? Então, sem dúvida, para mim, pessoal, esse é o grande risco. Tudo bem, Léo, mas e aí? Então você está me falando que a bolsa vai sofrer e aí é isso, vai dar ruim? Não, eu não estou falando isso. A gente sabe que inúmeras vezes fizeram-se muitas projeções de que a gente ia ter uma recessão e muitas vezes a gente acabou não tendo. Tá? Então eu acho que eu, como investidor de ações mais ligado ao value investing, eu evito muito fazer previsões macro. Eu não consigo saber se a gente vai ter uma economia macro, né, do ponto de vista macro, mais forte ou mais fraca no ano que vem. Tá? O próprio Estados Unidos, inclusive, muita gente falava que esse ano, 2023, já seria um ano de recessão e a gente não viu isso. Mas, de fato, para mim, acho que hoje é o dado que mais me preocupa. Quando a gente olha um pouquinho esse juro um pouco mais longo e compara que não é um juro que a gente não tinha aí desde 2007, é um dado que acaba, de fato, me assustando, tá, pessoal? Então, minha recomendação, inclusive, por mais que a gente hoje esteja com o mercado, na minha visão, barato, com boas oportunidades, não tomem risco em excesso. Eu acho que esse não é o momento para você entrar com o peito aberto, all-in. Mantenha aquela sua estratégia, aquela sua alocação em que você olha de médio e longo prazo. Eu acho que de fato está barato, mas se você não tem esse perfil, você é uma pessoa mais conservadora, vai com calma, não faça nenhuma loucura.
É isso daí, pessoal. De novo, lembrando, não esqueçam que a gente tem as nossas lives na quinta-feira às 19 horas. Aproveitem, é sempre muito bacana, a gente bate um bom papo sobre ações. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.